resumir, né? Então, nosso tema hoje girará em torno da questão 872 do Livro dos Espíritos, que fala do resumo teórico, né, do móvel, do motivo das ações humanas. Isso tudo está no Livro dos Espíritos, no livro 3º, capítulo 10, e móvel no sentido de causa, fundamento, gerador, motivação, motivo. Então, olha só que interessante, onde que está inserido todo esse contexto aqui. Na lei de liberdade, os espíritos falam da liberdade natural, da escravidão, que obviamente ela é inadmissível em qualquer aspecto, escravidão física, emocional, né? E tantas outras formas de escravidão, né? Aí ele fala da liberdade do pensamento, da liberdade de consciência. Pessoal, livre-arbítrio. Vocês percebem que existe um movimento mundial para que nós não tenhamos nada disso, para que não sejamos plenos. Na verdade, todo o processo se encaminha para tolir a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, né? Quando você tenta impor certas verdades que são mentiras para o contexto geral, é uma forma de tolir a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência, né? O livre-arbítrio. E aí eles explicam, a espiritualidade explica sobre o que seria fatalidade, conhecimento do futuro, e o último item é o resumo teórico, que é o nosso tema aqui hoje. Então, quem for lá no Livro dos Espíritos pegar o capítulo 10, pode dar uma lida nesse contexto como um todo. Então, o que Allan Kardec desmistifica? Derruba ideias frequentemente discutidas e comentadas quando as pessoas dizem assim: ele, ela, não tem jeito. As pessoas falam isso umas das outras. Essa pessoa está perdida, ela não tem jeito. Ele tem pacto com o demônio. Ou diz assim: isso foi sorte, isso foi azar. Estava escrito, a carne é fraca. Isso tudo é um equívoco. Porque, primeiro que isso é uma visão material. Se nós, como espírito, fomos criados simples e ignorantes, porém perfectíveis, tudo tem jeito. Se não for agora, vai ser depois. Então, essas, né? Se nós vamos nos tornar relativamente perfeitos, mesmo aquelas pessoas que hoje deliberadamente praticam o mal pelo mal, a pessoa deseja o mal a outra, faz uma coisa assim, propositalmente para machucar, ferir outra pessoa, ela tem pacto com o demônio. Ela até pode hoje estar ligada a entidades espirituais que também gostam de viver e ser deste modo. Mas todos nós, tanto o encarnado que assim age, quanto os desencarnados que o apoiam ou até o estimulam, também um dia serão perfeitos. Apenas eles ainda não entenderam a coisa como ela precisa funcionar. E qual de nós pode dizer que já não fomos essas pessoas, que já não praticamos o mal pelo mal, deliberadamente para satisfazer a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa ambição, a sede de poder, de notoriedade e de todas as outras, a sede por outra pessoa. Então, outra coisa, se Deus é bom e justo, tudo que acontece sobre a sua permissão, no sentido de acordo com suas leis, né? Se são de acordo com suas leis, não existe sorte ou azar. Tá? Sorte ou azar não faz parte do... Eu vi que entrou um inseto aí. Pode ver se essa tela desencostou aí, chat?
Não, aí do lado, talvez ela esteja mal encaixada aí, ó. Eu já verifiquei, tá tudo coladinho. Mas eu tô. Tá bom, tudo bem. Só para. Muito bem, desculpe o pessoal aí, mas. Aí o pessoal fala estava escrito e a carne é fraca. Eu não vou comentar porque isso está mais adiante, mas a carne não é fraca, o espírito é fraco. Por isso ele serve. Né? Ou seja, ninguém nasce para ser mal ou praticar um crime. Ninguém. A pessoa pode nascer com as suas tendências ainda inferiores. Por causa das suas tendências inferiores, ela até pode vir a continuar uma vida, uma nova existência de maldade, ou até vir a praticar um ou vários crimes. Isso acontece. Até porque é o uso, bom ou mal, do livre-arbítrio. Mas, por programação reencarnatória, não. A programação reencarnatória visa progresso, evolução, melhoramento. Jamais uma pessoa, eu vou nascer porque assim eu vou perseguir fulano e vou acabar com isso. Não existe. Não existe esse tipo de situação. Tá? O que diz o livro A Gênese, no seu capítulo 3, quando fala sobre o bem e o mal, origem do bem e do mal, lá no item 8? Olha que coisa interessante. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, assim como o frio é a falta do calor. É a mesma coisa da escuridão e da luz. O que é a escuridão? É a ausência da luz. Se eu apagar a luz, vamos ficar todos no escuro. Na hora que você acende a luz, acabou a escuridão. A escuridão é a ausência da luz. Por isso ele diz que o mal é a ausência do bem. Aonde está o bem, o mal não penetra, não tem espaço. O mal não é um atributo distinto, assim como o frio não é um fluido especial. Um é a negação do outro. Onde o bem não existe, forçosamente abre espaço para a existência do mal. E aí, deixar de fazer o mal já é o começo do bem. Olha que interessante. O nosso processo evolutivo, ele não é tão rápido e tão fácil. Às vezes, a neutralidade é um avanço enorme para quem antes só fazia coisa ruim. Então, a gente acha que a pessoa tem que sair de um polo para o outro. Isso não é assim. Não é simples assim. Às vezes a gente tem que fazer uma caminhada. Uma vez, o Chico Xavier estava passando por uma praça e ele viu, e ele ocupado, ele acordava 5 horas da manhã e trabalhava até 1, 2 horas da manhã no dia seguinte, né? Ele dormia pouco. Aí um dia ele falou para o irmão, esses caras ficam na praça aqui o dia inteiro, jogando dominó, brincando, conversando fiado. Aí o irmão falou assim, você não sabe o que você está falando. Esses aí eram todos bandidos, criminosos em outras vidas, agora eles são só desocupados. Já tem um progresso para eles. Para aquelas pessoas, e eles eram um bando que cometiam crimes, agora eles são só desocupados, já tem um avanço. Às vezes a gente não compreende isso, às vezes é uma pessoa dentro da nossa família que age dessa forma, a gente não sabe por quê. Às vezes somos nós. Deus não quer senão o bem. O mal provém unicamente do homem. Se na criação houvesse um ser predisposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Se Deus resolvesse criar uma entidade para o mal, como que nós íamos controlar isso? Porém, sendo o homem a causa do mal em si mesmo, e tendo ao mesmo tempo seu livre-arbítrio, e por guia as leis divinas, que estão colocadas na nossa consciência, evitará o mal quando quiser.
é uma questão, se a pessoa decidir hoje, agora, que amanhã ela vai ser diferente, está feito. Está feito, é uma questão de decisão íntima. Amanhã o mundo está melhor. Que aquela pessoa vai passar a agir dentro de uma outra forma mais adequada, mais funcional, mais respeitosa. Na Gênesis ele diz assim, sendo o mal resultado das imperfeições do homem, e sendo o homem criado por Deus, disse-ia, ter Deus criado senão o mal, pelo menos a causa dele, tivesse ele feito o homem perfeito, o mal não existiria. Aí uma vez, várias vezes, aliás, em palestras e estudos, as pessoas falam assim, mas por que Deus fez assim? Por que a gente já não nasce prontinho? Eu falo, então, se Deus o tempo todo fosse fazer seres perfeitos, o mundo ia ser um marasmo. Não tem mérito nenhum, entendeu? Então, na verdade, ele nos cria potencialmente perfeitos, perfectíveis, mas cabe a nós o desenvolvimento daquele processo. Quando você pega uma semente de uma árvore, de uma mangueira, de um abacateiro, ou de uma macieira, ou de qualquer árvore, aquela semente, ela contém ali a árvore inteira, com todos os galhos, com todas as folhas e com todos os frutos que um dia ela vai produzir. Mas ela precisa ir lá para debaixo da terra, fazer um esforço enorme, subir, crescer, chegar num tamanho, num determinado porte, aguentar as estações do tempo, frio, calor, inverno, verão, chuva, vento, e aí as coisas vão acontecendo. É exatamente assim comigo. Nós temos toda a essência da inteligência, do amor, da perfeição ali. Mas nós temos que elaborá-lo, nós temos que sair da terra e subir. Né? Então, na Gênesis diz, se o homem tivesse sido criado perfeito, seria levado fatalmente ao bem. Ora, em virtude de seu livre-arbítrio, ele não é fatalmente levado nem ao bem, nem ao mal. Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso e que esse progresso fosse fruto do seu próprio trabalho. Do mesmo modo que carrega a responsabilidade do mal que é feito por sua vontade. Muitas vezes as pessoas não compreendem. Olha, isso é de uma beleza pelo seguinte, todos os espíritos estão submetidos a essa ordem. E às vezes a gente se pergunta, mas por que Deus fez assim? Se não fosse assim, a gente não fazia. Olha, se nós não tivéssemos um estômago, ninguém levantava da cama. Se alguma coisa, eu estou com fominha, me dá uma dose aí de comidinha, todo mundo ficava, ninguém fazia nada. A gente tem que ser, coagido a se movimentar, a se levantar, a realizar, correr atrás. Aqui, não está comentado, mas eu vou comentar que é o seguinte, essa ideia tradicional, por exemplo, do espírito do mal, demônio, Satanás, ela atenta em todos os aspectos contra a perfeição divina. Por quê? Porque se Deus conhece o passado, o presente e o futuro, todas as situações e tudo acontece por ele, se ele criasse um espírito, que depois esse espírito se subvertesse, dissesse, não, eu vou me dedicar a vida toda mal, sabe o que significa isso? As pessoas falam isso nas igrejas, ninguém para pensar, porque as pessoas lá dizem que Deus é perfeito. Quer dizer que Deus fez um ser que não era perfeito, que ele errou, que Deus errou ao fazer um espírito que depois mudou de ideia. Isso não existe. Isso é jogar o conceito de Deus no lixo. Deus não erra. Deus não erra. Aquele espírito que hoje se dedica à prática do mal, ele um dia entenderá que é errado e vai se converter à prática do bem. Pode demorar o tempo que for, o sofrimento que levar, mas um dia aquilo vai cessar. Então, a ideia do demônio joga fora o conceito da perfeição divina. É inaceitável para qualquer pessoa que pense
você dizer assim, então Deus errou. Porque ele já devia saber de antemão que aquele cara ia fazer aquilo. Se ele tem conhecimento do passado, presente e futuro, ele sabe. Isso é incoerente. Na verdade, os seres ainda malignos somos nós, desencarnados, que ainda gostamos dessas coisas. E alimentamos isso. Por vaidade, por egoísmo, por poder, por uma série de situações. Tá? Então, qual a finalidade da encarnação? Questão número 132 do Livro dos Espíritos. Eles dizem que é uma necessidade e uma oportunidade que a matéria oferece para o crescimento e evolução do espírito. É aquela história, falar de amor, ou falar de perdão, ou falar de qualquer, de paixão, ou de controle de uma paixão, quando você está no mundo espiritual, não tem um corpo, é muito fácil. Por exemplo, de um vício, comida, bebida, sexo, qualquer coisa. Quando você não tem um corpo, é fácil. Agora, joga você na matéria, a pessoa passa na sua frente e você tem aquele impulso. Você olha para a vitrine e lá você come com os olhos. Então, a matéria, ela tem a característica, a possibilidade, ela é o instrumento, o meio de fazer com que o indivíduo seja colocado à prova. Ele é colocado dentro da situação e ele resiste ou cai. E isso o ajuda, na medida que ele controla pouco a pouco isso, ele se fortalece, ele se engrandece, ele cresce sobre todos os aspectos. Então, nós precisamos entender assim, Deus está aqui, a gente está nessa jornada de reencontro, e o espírito ele precisa desse meio que é a matéria, para poder fazer essa jornada. Na obra O Céu e o Inferno, no capítulo 3, o céu, no item 8, Kardec diz que a encarnação é necessária ao duplo progresso, ou seja, moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho. Na medida que somos obrigados ao trabalho, a gente fala assim, será que tem uma maneira mais fácil de fazer isso? E a gente vai inventando coisas. E a tecnologia vai surgindo, as coisas vão surgindo, você fala, pô, isso está pesado. Será que não tem jeito de carregar isso de uma forma mais tranquila? E ao progresso moral pela necessidade recíproca que os homens têm entre si. E é interessante isso, né? Porque é aquela história. Ela pode morar na casa dela e eu na minha. Ela pode ser do jeito dela e eu do meu. Mas se a gente tiver que morar junto, a gente vai ter que começar a fazer concessões. Transigir. E aí, ela me ajuda e eu ajudo ela. Você cria da mesma forma, se a gente quiser ter um amigo, a gente vai começar a ter reciprocidade. Então, o progresso moral, ele depende das relações humanas. Entendeu? As relações humanas criam para nós a oportunidade de ceder, de ser egoísta, de ser calmo, de ser desequilibrado, né? De ser gentil, ser rude. E tudo isso é um processo que a gente vai trabalhando. Você quer viver comigo bem? Então, eu grito com você? Então não grita comigo. Né? Eu te trato com carinho? Me trata com carinho. Eu te trato com respeito? Me trata com respeito. Isso depende das relações. Todas elas. Não só dentro de casa, mas no ambiente de trabalho, no ambiente da escola, na vizinhança, em todos os meios. A vida social é a base, a oportunidade da gente expressar boas ou más qualidades. Para o homem que vivesse insulado, não haveria vícios nem virtudes. Ele fica lá, pode ser do jeito que ele quiser. Quem estiver isolado, quer andar pelado, anda. Não quer tomar banho, não toma. Não quer trocar de roupa, não troca. Pode ficar lá. Pode fazer tudo o que você quiser. Mas você fica igual um selvagem, lá isolado. Porque se você tiver que conviver, você vai ter que fazer modificações. Né?
se você se preservasse do mal, aí tem gente que diz assim, mas então tem muito mal, eu vou me isolar. Bom, aí você também se isolou do mal, mas também você não recebe o bem. Entendeu? Então não funciona. Na verdade, a gente tem que entender o seguinte, felicidade é uma coisa coletiva. Quando eu estiver bem e os outros estiverem bem, claro que a felicidade vai estar presente. A gente não entende isso, a gente acha que eu vou cuidar de mim, vou cuidar dos meus aqui. Tudo bem, eu cuidei bem deles aqui, daqui a pouco eles vão para a rua, meu filho foi assaltado. O que adiantou? É melhor que você cuidasse do seu, mas que aquele lá também fosse cuidado para que ele amanhã não precisasse se marginalizar e viesse às vezes a machucar o seu filho, sua filha. Então, a gente devia pensar, né, que seria importante que tivesse escola de qualidade para todo mundo, oportunidades razoáveis para todos. Porque todos estando bem, ninguém precisa agredir ninguém, tomar nada que não é só cada um conquistar com trabalho e esforço, o que precisar, o que necessitar, o que quiser. Bom, na Gênesis, também Kardec, né, no capítulo 11, item 26, diz que a encarnação, tem muita gente que fala isso, tá? Eu já escutei muita palestra, já vi isso escrito em muitos livros, tá? Mas Kardec diz na Gênesis, vou ser claro, Gênesis capítulo 11, item 26, quem tiver dúvida pode ir lá. A encarnação não é uma punição para o espírito, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de poder progredir. Isso é uma abordagem totalmente diferente. Você nasceu porque é karma, você vai pagar. Não. Você nasceu para se fazer melhor. Às vezes, você vai vivenciar situações desagradáveis. Mas está muito claro, a encarnação não é uma punição para o espírito. Até porque Deus não pune ninguém. A justiça divina não é punitiva, é educativa, reeducativa. O propósito é, você tem esse mau hábito, você vai ter a oportunidade de transformar o mau hábito num bom hábito, um vício numa virtude. À medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa. O perispírito dele vai ficando mais sutil. Se subtrai à influência da matéria. Se purifica. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades, sua percepção se ampliam, sua felicidade está na razão do progresso realizado. Ele, por exemplo, dentro do sistema solar, dizem que o planeta mais evoluído é Júpiter. Lá, todos os espíritos são bons. Todos. Não tem nenhum espírito que não seja bom. Então, o que eles fazem lá? Cada um tenta aprender, estudar, desenvolver aquilo que ainda não sabe com perfeição. E os campos são mais variados. Tem uns que gostam de artes, outros gostam de ciências. Cada um gosta de uma área, então vão se especializando naquelas áreas, né? Então, e a felicidade está na razão do progresso realizado. Quer dizer, eu crio uma meta para eu aprender, desenvolver, adquirir uma determinada virtude ou conhecimento e eu vou trabalhar pelo aquilo. Quando eu achar que eu adquiri, provavelmente eu vou pedir uma missão num mundo como o nosso, para eu encarnar aqui, no sentido de pegar aquilo que eu aprendi lá e pôr em prática aqui, como um modelo e uma ajuda para os que aqui estão mais atrasados aprenderem com a minha maneira de ser, seja na questão artística. Dizem que Mozart, por exemplo, veio de lá, temporariamente. Olha o que ele fez aqui. Obras extraordinárias. Ele com 7, 8 anos compunha óperas, sinfonias inteiras, né? Quer dizer, ele já veio de lá com esse conhecimento. E às vezes vem um missionário na área da filosofia, na área da ciência, para trazer à humanidade a descoberta de algo que a humanidade vai precisar em termos de saúde, alguma coisa assim. Então, né, desse modo, toda encarnação, por mais complicada ou difícil que seja, tem sempre uma finalidade útil
nobre e positivo. Então aqui eu vou cantar uma musiquinha. Estão com o livrinho aí? Eu esqueci de botar o número aqui, mas espera aí, reconforto, é logo mais para o início. Que ela contextualiza um pouco o que a gente falou até agora. Página 11, canção 17. Agora, eu não vou cantar esse estribilho 3 vezes não, tá? Então vocês podem olhar aqui, né? Mas tá aí. Longo caminho, confia, luta e mantenha acesa a chama do teu ideal. Não tem mais o mal, só o bem permanece. Conduz sempre teus passos aos clarões da prece. Aí eu vou começar de novo. Recebe com alegria a dor que te renova, porque a tua prova é tua euforia, o teu pranto é luz, bem ao lar celeste, cercado pelas rosas do bem que fizeste. Segue pela estrada que o bom mestre seguiu, erguido a cada passo o irmão que dói, amando sempre mais, te envolverás em luz, encontrarás a paz nos braços de tua cruz. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que o novo dia vai surgir. Então a música, né? Ela mostra, né, que a vida às vezes é simples, mas às vezes é difícil, né? Mas o reconforto é entender que é uma passagem, é uma caminhada que a gente faz reaprendendo. É uma nova oportunidade. Bom a gente lembrar, né, que Jesus dizia que Deus não dá fardos pesados a quem não os pode carregar. Então, às vezes parece que a nossa vida, o peso está excessivo. As pessoas dizem assim, eu não vou aguentar. Está demais. Se isso fosse verdade, nós teríamos que dizer que Deus não é bom e justo. Porque como que ele vai dar? Vamos excluir Deus primeiro. Vamos imaginar assim, um professor consciencioso, tá? Que ele tem o interesse de estar ali para ajudar os alunos a assimilarem um determinado conteúdo. Ele nunca daria para os alunos uma prova, um teste de algo que eles não têm capacidade de responder. Seria injusto.
é razoável que ele ofereça a matéria, explique, se necessário, revise a matéria, satisfaça dúvidas, né? Depois que ele conscienciosamente ofereceu o conteúdo, ele pode fazer uma prova não com o sentido de destruir o aluno, mas sim de aferir se o aluno assimilou aquilo que foi transmitido. Aí, como que Deus vai colocar na vida de cada um de nós, de uma pessoa, um conteúdo de problemas que a pessoa está acima da capacidade dela? Seria injusto. Agora, a gente precisa dizer o seguinte: Jesus também disse assim: ao dia de hoje, bastam seus próprios problemas. E às vezes nós já estamos com a carroceria do caminhão cheia de areia. E a gente resolve pegar mais problemas. Aí não foi Deus, fomos nós. Nós usamos o livre-arbítrio errado e botamos na nossa carga algo que é acima da nossa possibilidade. Aí nós vamos culpar a Deus. Então a gente precisa ter critério, cuidado daquilo que a gente pega, porque nós já temos problemas suficientes. Cada um tem seus problemas na medida certinha. Agora, se a gente, por mau uso do nosso próprio livre-arbítrio, vai colocando, né, peso chega uma hora que a gente arreia e a gente fala: ah, Deus me esqueceu. Não, foi Deus que esqueceu. Nós fomos imprudentes, nós fomos irresponsáveis, negligenciamos a nossa própria felicidade, o nosso próprio bem-estar, e agora estamos sofrendo pelas decisões erradas que nós tomamos. Então não foi Deus que botou um peso acima, fomos nós. É a mesma coisa você entrar numa academia, você está no primeiro dia, você está fora de forma, 35 anos, tu não faz ginástica, chega lá, aí você vê uma pessoa lá, um grupo de gente que está lá todo dia, há 14 anos, todo mundo sarado, você chegar e querer acompanhar o ritmo dele. Pegar o peso que eles pegam, correr o que eles correm, fazer todos os exercícios, você não tem nenhuma elasticidade, você não tem nenhuma capacidade, você vai ficar todo dolorido, todo arrebentado. Então, a gente precisa entender, né? Deus não dá fardo pesado a quem não pode carregar, mas o dia de hoje já tem seus próprios problemas. Não vamos pegar o que não é nosso. Em geral, a gente se enrola quando a gente quer assumir a responsabilidade pelos problemas alheios. E aí vai pesar na nossa economia, de uma forma ou de outra. Vai doer no corpo, vai doer no bolso, vai doer na saúde, vai doer em todas as partes. É uma decisão. Né? E é que está aqui, ó. Entretanto, em função do mau uso do livre-arbítrio, podemos nos colocar numa posição ou condição difícil e complicada, espiritual e moralmente falando. Não, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, tem lá um capítulo, um item chamado Tormentos Voluntários. Não era necessário passar por aquilo. Nós optamos, infantil e imaturamente, de passar por aquilo. Então, com relação aos tormentos voluntários, eu acho que principalmente hoje em dia, com essa mídia corrupta, né? Eles nos levam a fazer coisas que a gente não tem condições. Então a gente coloca a mão aonde a gente não alcança, troca por um carro muito mais caro sem necessidade. Compra, você merece. Compra, vai no shopping, né? E, enfim, aí a pessoa se perde e aí se acha numa situação muito difícil para resolver, endividada, aí gera depressão, porque uma coisa leva a outra, né? Mas são os tormentos voluntários. Você não resistiu a todos os apelos maldosos, né? Não que você não deva sonhar, ter planos, mas tudo bem
certeza. Maturidade nas coisas. Exatamente. Então, para permitir o reequilíbrio, principalmente quando a gente está em desequilíbrio com as leis divinas, seja dessa existência ou aquilo que a gente já traz do passado, né? E isso é fundamental, porque Deus é a harmonia. Quando a gente pratica qualquer coisa fora da harmonia, gerou um estado desarmônico, ele precisa ser harmonizado. E geralmente esse caminho é meio desagradável, às vezes doloroso, né? Isso pode determinar ou demandar de nós o cumprimento de programas encarnatórios complexos, às vezes desafiador, né? E onde, graças à nossa imperfeição moral, a gente pode voltar a falhar, recair em erros, enganos, até mesmo praticar crimes, delitos. E isso acontece muitas vezes, se repete muitas vezes, numa sucessão de encarnações. O sofrimento vem de novo. E o espírito acha que é bom e sofre de novo. Antes de encarnar, durante a fase da elaboração do planejamento reencarnatório, o espírito, né, cada um de nós, às vezes desejando fortemente progredir, traça planos onde desafios e dificuldades são analisadas e aceitas, ou não. Às vezes a gente pede uma prova, a espiritualidade fala, não, você não vai aguentar, está acima da sua capacidade. Eles medem a nossa capacidade. Eles falam não, né? E às vezes, né, o espírito, né, não, deixa, eu quero nascer pobre, meu pai me abandona, você não tem nenhuma estrutura para você vai nascer num lugar, uma família estruturada, com dinheirinho, todo dia tem um pratinho de comida lá, que você não está preparado para isso não. Então, dependendo da pessoa, eles vão colocar a pessoa nas condições que a pessoa pode auferir um progresso. Tá? Mas às vezes quando nós estamos no mundo espiritual, às vezes com culpa, arrastando culpa, remorso, você fala, não, eu vou aguentar, deixa. Eles olham e falam, não. Eles deixam. O que é uma meta? Como uma empresa que visa dinheiro, lucro, como é que ela define uma meta? Uma meta é um cenário futuro, não muito distante, uma meta, um futuro, um cenário futuro, que traz um progresso, uma evolução, né? Se eu faturo X, eu quero faturar X mais 5, 10, 15, 20, 30%. Então, você cria um cenário para você crescer, né? Eu vou aumentar a minha participação neste tipo de mercado, por exemplo. Então, é uma meta que tem um desafio, tem dificuldades, mas uma meta precisa ser factível. Se você criar uma meta mirabolante, você sabe que não vai cumpri-la, porque ela é impossível. Então, a meta, ela precisa ser desafiadora, ter o seu grau de complexidade, de dificuldade, mas ela precisa ser realizável. Porque aí você sabe que se você se esforçar e correr atrás, você chega lá. Isso é realista. O nosso planejamento reencarnatório é feito nessas bases. Traz um componente de dificuldade, mas ele precisa ser possível de ser realizado. Né? Então, nesse ponto, eu gostaria de lembrar a todos nós que fica demonstrado o momento do grande e maior uso do nosso livre-arbítrio. Porque quando eu escolhi lá no mundo espiritual nascer em certas condições físicas, sociais, familiares, intelectuais, nacionais, ou qualquer sexo, ou qualquer coisa, o básico está definido antes de eu encarnar. Na hora que eu caí pobre na favela, meu amigo, e o outro caiu lá num lugar totalmente estruturado, com todas as facilidades, são dois cenários totalmente diferentes que vão oferecer situações completamente distintas para dois espíritos. Então,
o grande uso do livre-arbítrio, o maior dele, se dá antes da encarnação. Quando você criou um cenário. É essa família, é nessas condições que eu vou nascer e nessas condições eu vou vencer. Então, esse é o grande momento. Obviamente, aqui a gente continua usando o livre-arbítrio. Mas, quando você já nasceu cego ou sem uma perna, meu amigo, você vai passar a vida sem uma perna. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Né? Então, para a gente entender a gravidade da importância do planejamento reencarnatório e da seriedade com que ele é feito. Né? Bom, aqui tem um aspecto bem interessante, que eu já falei aqui algumas vezes, que é o seguinte: considerando que nós somos verdadeiras crianças espirituais, nesse processo o nosso grau de autonomia é pequeno. Ele é pequeno. Ele é proporcional ao nosso adiantamento intelecto-moral. Quanto mais evoluído, mais você pode palpitar, mais você pode interferir. Quando você é absolutamente imaturo, o teu protetor escolhe para você, igual a mãe escolhe a roupa que a criança vai botar. Ela não vai perguntar no dia de frio e chuva, qual a roupa que você quer? Ah, eu vou de bermuda. Não, você não vai de bermuda. Bota uma roupa quente, bota a capa que está chovendo e está fazendo frio. Você perguntar para a criança, ela diz que vai de short e camiseta. E não, a mãe pega e escolhe. Não, eu já escolhi a sua roupa, essa aí, bota aí, não tem opção. Então, o protetor, ele funciona igual como se fosse o pai e a mãe. Ele escolhe o nosso cenário, que se mandasse a gente escolher besteira. A gente ia escolher errado. Então, o nosso grau de autonomia nesse processo, ele depende do nosso grau de maturidade, capacidade de intelecto e moral para escolher com razoabilidade. Desse modo, não por força de uma fatalidade, mas principalmente em razão das nossas próprias escolhas, a gente se vê às voltas com encarnações complexas, difíceis, às vezes até miseráveis. Mas nem por isso devem as mesmas serem consideradas punitivas ou negativas. Muito pelo contrário. O espírito estava num estado lamentável, miserável no mundo espiritual. Aquela condição que foi oferecida a ele, para a situação que ele vivenciava lá, em função do que ele fez antes, aquelas condições são boas, às vezes óteis, mas sobretudo úteis, quando vivenciadas com determinação, sabedoria e ou resignação. E aqui, tem uma outra musiquinha, enquanto houver luar. Poxa, eu devia ter colocado o número aqui. Aqui, página 6, canção 12. Página 6, canção 12. Enquanto houver luar. Esse enquanto houver luar é assim, vamos aproveitar enquanto dá tempo. Né? Então vamos aqui, peraí. Enquanto a gente está por aqui, né? Enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa, vem de fumaça em cinzas convertidas. Por isso sempre pede a Deus consolação, pede paz ao coração. Viva a vida com alegria, sem melancolia, sem grande aflição.
entendeu? A vida é isso aí que está aí na música, entendeu? As pessoas às vezes passam na vida reclamando, sem entender o sentido dela, porque não entende o sentido maior da imortalidade, do aperfeiçoamento que o espírito carece para realmente entrar num estado de felicidade plena e constante. Mas é um processo que depende de esforço. A única fatalidade que existe no plano físico material, se é que assim a gente pode chamar, é o fenômeno da morte, que por ser absolutamente necessário, né, pois que justa e divina, atinge todo mundo, igualmente. Não tem escapatória, ninguém vai deixar de desencarnar. Né? Agora, a verdadeira fatalidade do espírito é o atingimento do estado de perfeição relativa. Deus nos cria simples, ignorantes, porém perfectíveis. Nós estamos fadados a isso. Não é opcional, mas vamos chegar lá. Não sei quanto tempo vai demorar, milhão, bilhão de anos, quantas encarnações, em quantos planetas vão ser necessários, não importa. O espírito vai chegar lá. Né? Então, a verdadeira fatalidade do espírito é o atingimento do estado de perfeição relativa, onde, uma vez alcançado, assegurará ao espírito mesmo o gozo de uma felicidade inalterável. Vocês pegarem o livro dos Espíritos nas questões 112 e 113, que fala dos espíritos puros, lá está dito que o espírito goza de uma felicidade inalterável. Vou dar um exemplo. Todos sabem o drama que foi, por exemplo, os momentos finais de Jesus. Ele não estava infeliz em momento nenhum ali, ele era um espírito puro. Ele estava cumprindo a missão dele, ele não estava infeliz. Até ele poderia não estar satisfeito com o nosso procedimento, mas ele interiormente estava completamente feliz de ter realizado a sua missão. E as pessoas olham para a cara de Jesus e acham que ele está infeliz. Não, ele poderia estar lamentando nosso proceder, mas ele estava intimamente feliz e tranquilo. Tanto é que ele passou pela situação normal e voltou. Dizem que o primeiro ato dele, desencarnado, foi socorrer Judas. Quando ele se matou, ele se enforcou, ele foi imediatamente conduzido para uma área densa, umbralina. Na mesma hora, Jesus passou um bom tempo lá cuidando de Judas. Foi o primeiro ato dele. Então, o espírito, quando ele alcança o estado de pureza, de perfeição relativa, ele simplesmente goza de felicidade inalterável. Por exemplo, a gente pode passar aqui 2 milhões, 5 milhões de anos sofrendo. Mas, digamos que a gente entrou no estado de perfeição. Passa 1 milhão, 1 trilhão, 1 quaquilhão de anos e nós continuamos felizes. E vai continuando o tempo passando. Eu não sei nem mais como dizer que número, tá? E chega um momento que a gente nem vai se lembrar que um dia a gente teve algum sofrimento. Então, nós estamos fadados, essa é a fatalidade, a gente atingir um estado de perfeição. E com o esquecimento do passado, né, ao mergulhar na carne, com muita frequência, aí, às vezes a gente programa uma coisa, mas quando chega aqui e fala, vou fazer tudo diferente. Né? Esse negócio está muito difícil, eu não vou pegar esse caminho, não, vou tentar outro. Né? O plano retificador, criteriosamente traçado lá, né, no mundo espiritual, na erraticidade, né? Mas aí a gente, sob a influência da matéria, tem a capacidade de despertar em nós aquelas sensações, paixões, encantamentos, que arrastam, deslumbram, cegam, desviando o espírito da rota segura da regeneração proposta. E quando indagado sobre esses equívocos, diz o espírito que a carne é fraca. Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, ele diz, capítulo 7, a carne só é fraca porque o espírito é fraco. Ele explica que se inverte
infantilmente a questão, deixando as coisas da matéria à responsabilidade dos atos praticados. E diz que a carne é destituída de pensamento e vontade. Não pode prevalecer nunca sobre o espírito, que é o ser pensante e que, portanto, possui vontade própria. Quem realiza o bem ou o mal é o espírito. A carne segue o comum. O espírito dá à carne as qualidades correspondentes aos seus próprios instintos. Deixa eu ver aqui. Só para a gente lembrar, as pessoas acham, bom, no capítulo 11, né, da Gênesis, falando sobre encarnações, Kardec lembra que é um equívoco imaginar que as diferentes existências de um espírito se realizam em distintos mundos. A gente troca de mundo eventualmente, mas normalmente a gente permanece num mundo até que a gente absorva o que aquele mundo pode nos oferecer. Ninguém sai do ensino fundamental antes de aprender aquilo que o ensino fundamental ensina. Não teria sentido você sair do ensino fundamental se você carece de assimilar parte do conteúdo daquele curso. Você só vai para um outro quando você assimilou aquilo. Então a tendência é essa, né? Agora, o problema nosso hoje é que o planeta Terra muda a sua condição. E ao mudar a sua condição para cima, ela criou um parâmetro mais complexo. Aqueles de nós que não atingem os padrões vibratórios compatíveis com essa novidade que entra no planeta, né, o mundo de regeneração, lamentavelmente precisam, todos nós que não nos qualificarmos, teremos que ir para mundos compatíveis com a nossa necessidade, para continuar o nosso processo evolutivo, né? Bom, obviamente que o ideal é a gente fazer o esforço para ficar aqui. Mudar de mundo é um processo complexo, que pode ser doloroso, né? E aí, para a gente fechar, ou seja, a vida tem um propósito muito claro: evolução, progresso, aperfeiçoamento, todos os sentidos, emocional, moral, intelectual, espiritual, né? Mas a gente vive aqui no apelo da matéria. Quer perguntar, querido? Botou o dedinho assim. Tá? A gente vive aqui. Então, tem essa musiquinha aí, Tema do Céu, acho que é perto da página 20, alguma coisa assim. 19. Página 19, canção 33. Essa canção ela foi feita por um palestrante já desencarnado, que ele era cego. Mas ele fazia palestras maravilhosas, ele tinha um humor extraordinário, um conhecimento fantástico. A gente pôde vê-lo muitas vezes palestrando. Me leva. Senhor, se tu não vais comigo daqui, jamais te encontrarei em nenhum céu. Senhor, se tu não vais comigo daqui, jamais te encontrarei em nenhum céu. Eu sei que existem sóis, estrelas
nossa música diz o seguinte, né? Aquela ideia das pessoas nos velórios, funerais, olhando para a pessoa ali deitada, tão quietinho, tão calminho, está com Jesus. Será que ele esteve com Jesus ao longo da vida? Se esteve, está com Jesus. Se não esteve, não é pelo fato de que acabou de desencarnar que vai estar. Ele vai estar exatamente como estava antes, enquanto ele estava em pezinho, caminhando, perturbando os outros. Não tem uma mudança radical pelo fato da pessoa estar encarnada, ela desencarnar. Então, o nosso querido Mileco, ele diz, Senhor, se tu não vais comigo daqui, jamais... Não, eu vou encontrar com Jesus. Você não vai encontrar Jesus nenhum se você não já vive com ele aqui. Pelo menos você tenta vivenciar os ensinamentos, né, que ele nos ofereceu. E as pessoas vivem na ilusão. Então, eu quis fechar com essa música para entender o seguinte: podemos estar com Jesus aqui e continuar com ele, com os bons espíritos, com os espíritos amorosos, tanto aqui agora, durante os que estão encarnados e os desencarnados, e continuaremos com ele. Nós continuaremos em companhia exatamente daqueles que vivem conosco hoje. Os que vivem conosco hoje são do bem? É com esses que estaremos. São do mal? É com esses que estaremos. Não vamos nos iludir. Então, esse é o móvel da encarnação. Qualquer coisa eu peço que vocês leiam lá o livro, porque ele é o livro dos Espíritos, né? Na questão 872. Bom, os amigos do YouTube, muita paz.